Olá, eu sou a professora Elisângela. Estamos finalizando o segundo bimestre. Então, para todos os alunos do ensino médio da Escola Rosa Maria, vai uma aula sobre como construir o seu mapa conceitual narrativo. Vamos primeiro ter em mente o que é o mapa conceitual, né? Mapa conceitual ou mapa mental é um mapa onde a gente define elementos importantíssimos para aquela matéria ou para aquele entendimento daquele objeto de estudo. Então, eu posso fazer um mapa conceitual de história, né, com todos os elementos, data. Eu posso fazer um mapa conceitual de um livro, né, posso pegar uma coletânea de 5 livros. E aí eu vou sintetizar, olha, o primeiro é assim, 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 o segundo é assim. Então, mapa conceitual ou mapa mental é quando a gente fala, cansa de falar com as pessoas e vira e fala assim, você quer que eu desenhe? Então, o mapa conceitual é exatamente isso. É o desenho, é a representação do seu objeto de estudo. É claro que se eu estiver lá no primeiro ano do ensino médio e estudar genética e quando eu chegar no Enem eu não tive no terceiro ano do ensino médio, eu vou virar e vou falar assim, nossa, essa prova foi horrorosa, eu não entendi nada. Você não entendeu nada porque você não aprendeu. Quem aprende, apreende para si. Então, assim, se eu pegar o conceito de genética, esmiuçar tudo o que eu sei dentro de um mapa, quando eu chegar lá no terceiro ano, eu só vou dar uma lidinha, pronto, já estou pronto para a prova. A mesma coisa são todos os conceitos de histórias ou de todas as outras matérias possíveis para que eu possa desenvolver-me, né? Por exemplo, literatura. Tem tantos períodos, tem tanto tempo, como é que eu vou decorar tudo isso? Então, tem aí uma forma de você fazer. Obras literárias. Quantas obras literárias caem no vestibular da FUVEST? Quantas obras caem no da Unicamp? Como que eu vou ler? Ah, mas eu tenho que ler com o tempo do meu ensino médio. Como que eu vou decorar todas elas? Não precisa decorar, você precisa só recordar, se apropriar daqueles elementos. E é para isso que vai servir um mapa mental. Bom, existem várias tipologias textuais, né? Nós vamos estudar o narrativo para ser mais específico, o gênero conto, né? Não é um romance seria um gênero bem prolongado, ele tem todos os elementos que tem o conto, só que muito mais detalhado. O conto, ele é mais simples, mas não quer dizer que ele não tem a sua dificuldade de interpretação ou a sua concisão. Ele é simples por ter pouco elementos, né? Ele tem personagens, mas é diminuído em relação ao romance. Ele tem espaço, mas é um espaço mais limitado. Ele tem tudo que tem uma narrativa romance grande, porém de uma forma mais concisa. Como que eu defino o que é um texto narrativo, né? O narrativo eu tenho que saber que ele tem o que, quem, como, onde, quando e o porquê, tá? Então o que? O que é o que determina a minha escrita? O que eu vou escrever na história? Ah, vou escrever uma história de... Então, é o que? Quem? Quem vai participar dessa história? São os meus personagens, né? Como? Como que vai acontecer? Olha, vai começar assim, depois no meio estará assim e no final será assim. Então, assim, isso aí é o meu enredo. Onde? Onde que vai se passar essa história? Eu quero que essa história se passe na Inglaterra. Não, no Brasil, aqui no sítio da professora Mairing. Então, beleza. Então, esse vai ser o espaço, né? Quando? Ah, pode ser hoje. Não, pode ser daqui a um mês. Não, pode ter sido, já pode ter acontecido. Então, isso daí também é o que vai determinar. Por quê? Por que é a causa, os desfechos dos acontecimentos. Então, toda narrativa ela vai ser baseada nesses parâmetros, nesses elementos. O enredo, o enredo é o tema. Qual é o tema, né? Do que eu estou falando? Do que esse conto está falando? Qual que é o tema dele? Então, assim, então eu tenho que colocar qual é o tema, qual é, se ele está sendo contado de uma forma linear, se tem um tempo, uma linha de tempo, ou se ele é não linear. Começa e acontece de forma, eu falo do passado, depois eu volto para o futuro, depois eu vou para o presente, depois eu vou para o tempo da minha cabeça. Então aí seria o não linear, igual a Dark, né? O que eu vou escrever lá no meu quadrinho onde está escrito o enredo? Eu vou escrever se ele é linear, se ele não é linear, o tema do que eu estou sendo tratado e eu vou fazer um breve resumo, né? Explicando qual foi o início da narrativa, qual foi o conflito sofrido pelo personagem, que desfecho teve isso, tá? Então é como se fosse um resumo.
foco narrativo é muito importante para a gente definir toda a logística de escrita e entender o que é que o autor está querendo que a gente assimile, né? Por que ele escreveu aquela obra. Então, o foco narrativo ele pode ser de duas formas. Se ele for narrativo direto, uma narrativa em primeira pessoa, a gente vai encontrar a palavra eu, ou o nome do personagem quando ele se refere a uma biografia. Então, assim, é muito fácil identificar. Quando tiver ele ou eles ou nome de personagens diferenciado, ele será em terceira pessoa. Então, assim, eu tenho que verificar como está sendo escrito e como que está o verbo dentro desse texto. Tipo de discurso também é algo muito importante para a gente definir dentro de uma narrativa, né? Por exemplo, quando o discurso é direto, ele vai estar muito relacionado ao ontem, ao amanhã, né? Ele tem um período. Quando o discurso é indireto, ele vai estar se referindo a um dia anterior ou ao dia seguinte. Ele tem uma característica de palavra diferenciada. Por exemplo, assim, você fala assim, olha, a professora Elisângela gosta de chocolate. A professora Elisângela, quem está falando isso? Quem é que está falando? Não sei. Então, isso é um discurso indireto. Agora, se eu falar assim, eu gosto de chocolate, eu estou sendo direta, é o meu discurso direto. Então, eu tenho que tentar entender essa nuance para me entender o tipo de discurso que está dentro do meu texto. O tempo, ele define super como vai se dar os fatos, né? Então, por exemplo, o que é um tempo cronológico? Um tempo cronológico é aquele tempo real, aquele tempo verdadeiro. Não importa se eu estou contando uma ficção. Ele tem um tempo correto, aconteceu encadeadamente. Então, isso se chama o tempo cronológico, tá? Então, quando o tempo é igual para todos. Então, quando o tempo é igual para todos, eu estou dentro de um tempo cronológico. O que é um tempo psicológico? Eu vou tentar usar para vocês entenderem bem o que é um tempo psicológico, a série Dark, que a gente tem um tempo lá que a gente não é igual para todos, cada personagem vai estar dentro de um tempo, um está no futuro, um está no passado, a gente fica meio perdido porque nós não estamos acostumados a compreender o tempo psicológico, porque para a gente entender o tempo psicológico, eu tenho que estar dentro do psicológico de quem escreveu. Então, esse é um tempo muito louco e difícil, tá? Então, assim, mais memórias, lembranças, ele vai utilizar bastante esse tempo psicológico. Dá uma olhada na sua narrativa, veja qual que é esse tempo, se ele é cronológico, se ele é psicológico. Defina o que é e aí você escreve, olha, ele é cronológico porque eu posso falar, ó, tem essa palavra aqui que me diz que ele é cronológico. Não, ele é psicológico porque, olha, ele está falando aqui, tem que dar exemplo do texto. O espaço é o local onde está acontecendo os fatos e as ações, né? Ele pode ser físico e ele pode ser psicológico. Um sonho, um delírio, isso tudo vai ser considerado psicológico. Agora, se eu estou falando de algo que aconteceu dentro de um carro, se eu estou falando de algo que aconteceu numa floresta, se eu estou falando de algo que aconteceu na cabana, eu tenho um espaço físico, tá? Posso ter um espaço geográfico? Sim, se eu estiver falando da Europa, se eu estiver falando da China, se eu estiver falando do núcleo da Terra. Então, assim, o espaço como que eu vou definir? Eu vou escrever lá. Olha, se define por um espaço físico porque esses elementos compõem um quarto, compõem uma sala de aula, você vai definir, né? Por exemplo, quando eu estou lendo alguma coisa, por exemplo, o quarto, eu pensei no quarto. Agora você fala um quarto escuro, sujo, estranho, com um cheiro, aí você já vem aquele elemento gótico, você já consegue entrar naquela escuridão, naquela coisa ruim. Então esse é um espaço essa é uma forma de espaço que eu preciso relatar, porque ele é diferenciado. Personagem é um elemento muito importante dentro da minha narrativa, e o personagem não precisa ser uma pessoa, tá? Por exemplo, na Bela e a Fera, tem personagem lá, o Bully, a Xícara, a Vela, o Castiçal, o Talheres. Então, assim, mas eles são personagens? Sim, eles participam das ações. Animais participam das ações, né? E eu mesmo sendo bichos, objetos, eu tenho que definir se ele é o protagonista ou se ele é o antagonista. O protagonista quando ele participa, quando ele é o centro das ações, quando a história gira em torno dele.
E antagonista é quando a história gira em torno dele também, mas de uma forma vilã, de uma forma sabotando ali a narrativa. Então, esse aí é o formato final do seu mapa mental, tá? Então, assim, primeiro, no centro eu vou colocar lá, ó, o nome do conto que eu estou analisando, o nome do autor, qual foi a data de publicação, quando que ele escreveu isso. Isso daí já resolve bastante para mim. Lá no foco narrativo, em primeira, então, precisa escrever foco narrativo? Não precisa escrever foco narrativo. Vai direto explicando, que você vai entender. Enredo, a mesma coisa. Posso escrever enredo? Não, vai direto, vai já explicando. O enredo da história, tal. O tempo da história, todos assim. O seu mapa eu pedi para ser feito numa sulfite. E todos, eu fiz aí esse desenhadinho bonitinho para vocês. Eu já recebi mapas maravilhosos com desenho da época. Alguém foi lá e viu coisas referentes, viu capa de livros, copiou igual. Então, o seu mapa conceitual, ele é uma obra de arte, tá? Delira, faça com carinho, que a sua arte também tem pontinho especial. E boa sorte a todos.